Muito bem, pessoal. Bacana, vamos lá, vamos dar sequência à nossa formação de IA aplicada ao RHIDP. Estamos ainda indo para a nossa terceira aula, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre preparação de dados, coleta e preparação de dados, né? Vamos começar a entender os problemas de Big Data, né? E como é que a gente faz essa análise e como é que é a linguagem, que os termos principais, né, da IA, né? Assim, os conceitos e as informações não triviais que não são muito, não acontecem no nosso dia a dia, né? Então a ideia é entender essa conversa. A ideia não é desenvolver engenheiros de machine learning aqui, a ideia é preparar vocês para uma discussão sobre IA, né? E entender os termos, entender os problemas e as possíveis soluções e as formas de mitigar algumas coisas, né? Então é dar esse overview geral, ok? Bom, o que nós vamos tratar nessa terceira aula nossa aí? A gente vai entender o papel da análise de modelo de dados de IA, né? É, como que a gente aplica isso no dia a dia, né? Em modelos específicos, né? Como é que a gente coleta dados, como é que a gente garante a preparação e a qualidade desses dados, o que é que a gente chama de future engineering, né? Como é que a gente divide os dados, né? E uma coisa que eu vou ficar reforçando sempre, né, é as considerações éticas e principalmente de privacidade de dados em tempos de LGPD. Para todos esses momentos a gente precisa relembrar isso, ok? Bom, vamos lá. Ah, a gente tem que entender que o fluxo principal o, o petróleo do machine learning é dado e da inteligência artificial é dado. Precisa existir volume de dados adequados para se conseguir modelos que satisfaçam as necessidades. É o caso agora, por exemplo, do GPT, do chat GPT, né? O GPT 3.5 tem uma quantidade de dados absurda, né? O GPT-4, que é a versão nova dele, tem uma quantidade muito maior, assim, algumas coisas em trilhões de entradas possíveis, né? No nosso encontro presencial, a gente vai falar sobre engenharia de prompt, né? Como é que a gente escreve prompts adequados para o chat GPT. Vamos fazer algumas experiências nesse sentido, vai ser bem bacana, né? Então, assim, necessariamente a gente precisa alimentar, hum, fornecer dados para os modelos de maneira adequada, com qualidade, com o máximo de qualidade possível, né? É claro que existem modelos que conseguem se adaptar a essa baixa qualidade, mas consequentemente a possível saída vai ser com qualidade limitada também, né? Hoje a gente já tem um impacto muito profundo de modelos de IA na sociedade. A gente não percebe, não percebia até esse ano, né? Mas agora a gente vê que tá permeado em tudo, né? Então, boa parte das decisões estratégicas de grandes empresas, de governos, boa parte de recursos que a gente usa no nosso dia a dia, navegação de um filme, de uma playlist de filme, de ouvir música, tudo isso tem um impacto de IA diretamente. Rede social, então, ela é totalmente movida à aprendizagem de máquina. Então, isso está completamente permeado. Mas eu acho, aí é uma questão de previsão mesmo, né? Que nós veremos impactos muito mais profundos agora nos próximos anos, talvez nos próximos 5, talvez 7, 10 anos. Mas isso vai acontecer muito rápido, né? Como setores como de saúde, finanças, transporte, varejo, educação, enfim, qualquer tipo de área humana que possa ser modelada vai sofrer um impacto muito rapidamente, né? Áreas como marketing, como criação, como escrita, literatura,
enfim, qualquer área que a gente achava que antes era muito mais humana do que computacional, agora vai começar a perder essa linha que divide as duas áreas, vai começar a permear coisas muito mais é, intensas, né? A gente tem grandes desafios para coletar dados, né? A gente tem o problema da diversidade, da complexidade dos dados, né? A gente tem é, dados em muitos lugares, né? Em muitas áreas. Imagina o seguinte: você sai da sua casa e vai, por exemplo, num shopping e volta. Aí eu pergunto para você assim, ó, quantos dados você gerou? Né? Por quantas câmeras você passou? Por quantos microfones capturou a sua voz? O seu carro tem GPS ou não, o seu celular tem GPS ou não, as pessoas que estavam com você coletaram o seu áudio, coletaram o seu posicionamento, a sua proximidade daquela pessoa, as lojas que você comprou coletaram cartão de crédito, te filmaram, né, relacionaram o produto ao seu número de cartão de crédito ou ao seu CPF, né, enfim, imagina isso assim, ó, isso numa larga escala. Né? Então, assim, ok, tem um mundaréu de dados. Como é que eu junto isso, né? Vamos começar a tratar disso. Né? E depois que você coleta, você tem que preparar esse dado, inevitavelmente. Você tem que fazer limpeza, transformação, organizar os dados. Tem algumas etapas importantes para você tratar eles, né? Então, a gente vai entender esse fluxo. A ideia não é executar as atividades, né, mas é entender como é que esse fluxo acontece. Né? Muito bem. Todo modelo todo modelo que se desenvolve geralmente é para tomar uma decisão. Sabe? Ela pode ser uma decisão de escolher a próxima palavra numa frase, pode ser a decisão de classificar, de dar uma nota, pode ser algum tipo de decisão. Né? Então, a tomada de decisão é um dos princípios fundamentais de modelos de IA. Né? Então, a gente desenvolve modelos especificamente para isso acontecer. Né? E para isso acontecer, os dados estão totalmente relacionados a essa decisão. Né? Então, se eu tenho dados com qualidade X, eu vou ter decisão com qualidade X. Se eu tenho dados com qualidade Y, eu vou ter dados com qualidade Y. Né? Eu vou ter saídas e decisões com qualidade relacionada aos dados. E os conjuntos que a gente usa para treinar os modelos, né? Podem ser dados mais preparados, né? Podem ser dados mais polidos. Né? Esse conjunto de treinamento vai fazer o modelo descobrir padrões, criar os grupos, as classificações, criar as relações entre os dados. Né? Então é importante que esse conjunto de treinamento seja balanceado, que seja adequado, que seja previsível. Né? Vamos entender alguns tipos de modelos assim, mas é importante que o que fundamenta o dado de treinamento tem que acontecer no mundo real. Né? Você tem que ter essa previsibilidade, certo? Porque aí quando chegar dados do mundo real, dados reais ou em tempo real, ou dados de outras fontes, o seu modelo consiga aplicar aquelas regras que ele aprendeu naquele conjunto de dados e tomar a decisão correta. Né? Uma vez que você entra com os dados de treinamento, aí sim é possível os modelos estatisticamente, matematicamente, encontram padrões ocultos, encontram relações complexas entre os elementos, né? Falam, ó, se isso aqui acontecer, aquilo lá também vai acontecer com uma chance bem razoável. Né? E coisas às vezes que não estavam no nosso escopo. Assim, mas por que será? Tem um exemplo clássico disso, né? Que é um supermercado, salvo engano, o Walmart, aumentou o número de vendas de cerveja, colocando a cerveja embaixo da fralda, na gôndola. Sabe? Por quê? Porque eles descobriram, usando técnicas de estatística, que um certo perfil de cliente, né, que quando vai comprar fralda,
geralmente é homem, de 25 a 35 anos, geralmente é no final de semana, então para poder favorecer a venda por impulso, ele tem que buscar fralda no final de semana para o filho dele, para a filha dele, e logo embaixo na gôndola tem que estar um fardinho de cerveja, porque aí ele já leva os dois juntos, ele é estimulado a levar os dois juntos. Isso é um clássico que tem de machine learning, né? Que é baseado nas informações de vendas, de perfil de cliente, de tipo de cliente, de horário, descobriu-se que, inferiu-se que ó, vamos tentar isso, aí vai lá, tenta isso, ó, deu certo. Então, funcionou, entendeu? Esses insights são extraídos a partir desse volume de dados. Bom, para treinar IA, né, para treinar os modelos de IA, a gente precisa de dados, né? Então, os dados precisam ter uma certa representatividade, eles precisam ser diversos, né? Para que você consiga garantir que o seu modelo vai aprender corretamente. Isso a gente vai passar por muitos momentos assim, né? Às vezes o seu modelo não está funcionando adequadamente porque você não tem dados suficientes ainda, né? Que você não tem o tipo de dado que você tem, às vezes ele está tendencioso, ele está enviesado, então o dado que você tem está para um lado, os seus dados reais em tempo real está para outro, aí o modelo não consegue aprender esses dados, né? Como é que a gente pode distribuir os dados e como é que a gente usa esses dados para ensinar uma máquina, né? O que é o aprendizado de máquina ou machine learning, né? A gente tem três tipos, basicamente, né? Tem o supervisionado, não supervisionado e por reforço, em algumas misturas deles. O aprendizado de máquina, os tipos de aprendizado de máquina supervisionado, você vai ter dados rotulados. O que é isso? Todos os dados eles têm classificadores, eles têm informações que dão para ele um posicionamento, né? Você tem dados não supervisionados. Desculpa, você tem um aprendizado não supervisionado com dados não rotulados. Ou seja, você tem só os dados e você não sabe muito bem de onde que os modelos estão vindo. Você tem uma mistura dos dois que são dados semi-supervisionados. Você tem uma parte rotulada, uma parte não rotulada, e você consegue aproveitar os dois. E você tem o aprendizado de máquina por reforço, que é quando você faz a máquina tomar uma decisão, e se essa decisão se aproximar ou se afastar do seu objetivo, você explica para ela, fala assim, ó, você está sendo punido, você está sendo reforçado, você está sendo premiado ou punido de acordo com a direção que você vai. Então ela acaba achando um caminho melhor com o passar do tempo, certo? Bom, aprendizado supervisionado, né? O que a gente pode extrair disso, né? Os dados de treinamento são pares de entrada e saída esperada. Então eu tenho assim, a entrada esperada e a saída esperada, né? Um exemplo clássico disso é reconhecimento de imagem de gatos e cachorros. Eu pego 1000 imagens de gatos e falo para o meu modelo de aprendizagem de máquina e falo assim, ó, essas imagens são de gatos, eu sei que são. Eu pego 1000 imagens de cachorros e falo assim, ó, essas imagens são de cachorros. Então eu tenho entradas esperadas e saídas esperadas. Então eu dou uma imagem e falo assim, ó, entende que isso aqui é uma imagem de gato. Essa é de cachorro, essa é de gato, cachorro, 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 gato, gato, gato. Enfim, eu crio uma tabela dessa. Quando eu chegar com uma imagem nova, aí ela vai fazer a tomada de decisão. Eu chego com uma imagem nova, ela vai analisar aquela imagem, extrair os vetores daquela imagem e falar assim, ó, essa imagem eu acho que é eu tenho 90% de certeza de que ela é de um gato ou de que ela é de um cachorro, né? É assim que você ensina com o aprendizado supervisionado. Um outro exemplo é a avaliação de crédito, por exemplo, né?
Você tem dados de pessoas num banco, por exemplo, que coletaram crédito, que pediram crédito, receberam crédito e pagaram ou não pagaram. Bons pagadores e maus pagadores. Então você sabe quem são. Está aqui os dados, não a pessoa, né, mas está aqui as informações da conta de quem pagou e está aqui as informações das contas de quem não pagou. Você pega 1.000 pessoas, 2.000, 1 milhão de pessoas, 500 que pagaram e 500 que não pagaram. E fala assim, ó, aprende agora. Aí o algoritmo vai entender esse processo e quando você entrar com dados de uma pessoa nova que está pedindo um crédito no banco, por exemplo, você, ao digitar os dados da pessoa, vai gerar um índice e esse índice seria um indicador de bom pagador ou de mau pagador. Sacaram? O objetivo é minimizar a diferença entre saídas preditas e saídas esperadas. Né? Então a gente divide às vezes até em 3 partes. Você tem dados de treinamento, depois dados de teste. Então, o que é o dado de treinamento e teste? Dado de treinamento é quando você tem lá as 1.000 pessoas que pagaram, 1.000 pessoas que não pagaram. Aí você treina. Ótimo. Depois você pega 500 pessoas ou 2.000 pessoas que você sabe que pagou e não pagou. Você sabe, mas você esconde essa informação. Aí você dá para o modelo vai testar se a pessoa pagou ou não pagou, e depois você vai comparar com o que você tem. Quanto mais o modelo acertar, mais preciso está o modelo. Se o modelo estiver errando muito, fala assim, ó, dessas 500 pessoas que eu sei que pagaram e não pagaram, o modelo errou 50%. É muito alto o erro. Então você tem que voltar no treinamento, aumentar o modelo, ou especificar as entradas, ou melhorar o modelo de entrada, para que quando você colocar de novo as 500 pessoas que você sabe a informação, mas você não informa o modelo gera e você compara com o que você tem, esse número tem que estar mais alto, tem que estar, sei lá, saiu de 50 para 95, 97% de acerto, 98, 99% de acerto. Ou seja, a precisão do modelo aumentou. Uma do algoritmo de otimização disso, né, é de minimizar a função de perda. Então, exatamente isso. Eu treino e testo com os dados de teste que eu tenho. Quanto menor for o erro de saída, melhor está o modelo. Aprendizado não supervisionado. Agora é não supervisionado. Eles não possuem rótulos ou saídas esperadas. Eu só tenho os dados, eu não sei. Eu não sei o que acontece lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de uma lista de clientes. A empresa tem, por exemplo, os funcionários, né? Eu tenho lá 500 funcionários e eu quero tentar identificar algum padrão neles, sabe? Pode ser por desempenho, pode ser enfim, algum padrão específico. Se eu incluo esses dados no algoritmo de clusterização, por exemplo, eu começo a identificar esses padrões. Né? Então ele encontra padrões ou agrupamentos em dados em estruturas que estão lá intrínsecas aos dados, mas não tão visíveis. Né? Um dos exemplos que a gente até usamos em sala, né, que é a de clusterização. É quando eu tenho os dados e eu clusterizo esses dados, eu junto esses dados em grupos que se assemelham. Então você pode, por exemplo, identificar, clusterizar por tipo de perfil de vaga, por exemplo, né? Você tem lá uma lista enorme de características de currículos e você precisa agrupar, não só agrupar, mas identificar grupos, 1, 2, 3 ou 4 ou 5 grupos, que têm características semelhantes, né, que têm características próximas uns dos outros. Né? Um outro exemplo seria assim, se você tem dados de setores e dados de saúde dos funcionários.
e você quer, por exemplo, tentar criar um modelo onde você enxergue se tem algum setor que gera maior, aumenta ou diminui a saúde, baseado, por exemplo, em um histórico de atestados, em históricos de consultas médicas, enfim, dados médicos, entendeu? Então é possível clusterizar ou, por exemplo, reduzir dimensionalidades, né? Trazer para enxergar mais fácil esses dados. Quase sempre clusterização tem a ver com essa que a gente chama de data vis, né? De visualização de dados, que muitas vezes só o fato de você ver o agrupamento, você identifica e fala, relacionei isso aqui, então é possível fazer essa relação, certo? Aprendizado por reforço. Falamos no começo, né? A gente tem existe uma sequência de estados, ações ou recompensas que o seu algoritmo recebe exatamente para poder chegar no objetivo que você esperava, né? Por exemplo, aprender uma política que maximize as recompensas acumuladas, né? Você define um objetivo, então, por exemplo, eu preciso fazer fazer a equipe entregar mais durante uma semana. E a partir daí eu começo a movimentar, por exemplo, a modificar algumas coisas nas entregas. Ou entregar tarefas menores ou tarefas maiores, enfim. Vamos pensar isso, né? E as equipes começam a tender a entregar mais ou a entregar menos conforme você vai modificando. E o algoritmo recebe essa informação de volta. Então é possível fazer essa previsibilidade aplicando reforço, né? Em qualquer situação. Então, vou desenvolver então um algoritmo que vai tentar estacionar um carro. Eu vou tentar fazer o carro entrar numa vaga. Aí a gente usa quase sempre duas técnicas juntas, né, que é o aprendizagem de máquina e algoritmos genéticos, rede neural e algoritmos genéticos, para que o carro que conseguir estacionar melhor vai ser gerado a partir dos dados dele, novas gerações de possibilidades para ele conseguir evoluir. O que evoluir mais naquela geração, eu pego os dados dele, que é o DNA dele, replico em algoritmos genéticos e vou melhorando até que eu crie um carro que estacione certinho, que faça, que aprenda a estacionar corretamente. E esse aprendizado, a gente até viu na aula passada, né, que o grande segredo de redes neurais, por exemplo, é os pesos entre os nós. Então, todo o aprendizado acontece nos pesos. Então, depois que eu tenho os pesos adequados ou justos, né, eu passo a ter uma rede neural que aprendeu alguma coisa. Então, basta eu armazenar, eu gravar os pesos, que ela vai funcionar em outros momentos, né? Bom, processo de coleta de dados. A quantidade de dados pode ser a quantidade de dados pode ser suficiente, né? Eu preciso ter dados suficientes para poder representar uma certa população, né? Se eu tiver dados insuficientes, eu posso ter modelos de baixa qualidade. Isso é ruim. E eu posso ter uma grande dificuldade em conseguir dados em grande escala. Às vezes você precisa de dados em escalas muito grandes, né? E também em dados em tempo real. A gente costuma usar em Machine Learning que não é tempo real que a gente tem near real time, que é próximo de tempo real, é quase tempo real. Porque em computação, tempo real é instantâneo, é exatamente naquele tempo ou num tempo claramente esperado. Eu sei que vai acontecer uma vez a cada milissegundo, a cada microsegundo,
né? E às vezes o acesso a esses dados não é realmente em tempo real, a gente chama de quase tempo, de próximo de tempo real, ou quase tempo real, ou em inglês near real time, né? Porque para ser em tempo real mesmo fica muito mais caro, né? E quando a gente fala de grande escala, às vezes é um volume realmente grande, né? A gente tem no cenário nosso aqui, né, desse grupo, empresas que são muito grandes. Então, se você for gerar dados da massa inteira, às vezes você precisa de uma capacidade computacional realmente grande, né? Não é um Excel que vai rodar isso, né? Não é um computador dedicado que vai rodar isso. Às vezes gasta um data center mesmo, gasta uma estruturação maior para isso. Mas em muitos casos é possível rodar com dados acessíveis para a gente, né? Com equipamentos acessíveis, com máquinas comuns. Okay? A qualidade dos dados. Se você tiver dado impreciso, incompleto ou inconsistente, inevitavelmente você vai ter problemas no seu modelo, certo? Tem todo um processo de limpeza e pré-processamento desses dados para você garantir que, mesmo que você tenha um pouco menos de dados, você tenha dados com maior qualidade. Lembra que a gente viu lá no Orange, que você pode pré-processar o dado, eu posso trocar isso aqui, eu posso converter tirar os acentos ou converter os acentos, eu posso verificar linhas ou colunas que estão vazias e tirar elas, né? Eu posso tratar esse dado, eu posso pré-processar esse dado para poder melhorar a clareza dele, né? Esse pré-processamento é importante em qualquer tipo de dado. E se você tiver muito ruído no seu dado, ruído seriam, por exemplo, assim, dados que podem ser outliers, né? Você tem muitos outliers, né? Assim, então você tem um conjunto de dados ocupando um padrão. De repente chega por algum motivo, às vezes dados inconsistentes, você começa a ter dados muito fora daquele padrão, sabe? Eles podem ser reais ou eles podem ser irreais, né? Não, aconteceu um problema, quem lançou esse dado aqui não estava lançando corretamente, mudou a forma de pensar esse dado, né? Então ele gerou ruído no meu processamento. Isso pode prejudicar o seu modelo. Então, por exemplo, lembra lá do exemplo do machine learning para poder aprender entre gatos e cachorros? Imagina que eu tenho uma pasta com 1000 gatos. Mas aí, por algum motivo, naquela pasta com 1000 imagens de gatos, sei lá, deve ter 100, 200 lá de gatinho de pelúcia, sabe? Foto da Kitty Kat, imagina. Ou seja, são gatos? Até são, mas são ruídos. Vai gerar imprecisão no meu modelo. Mesma coisa com cachorro, né? Você tem cachorros, fotos de cachorros animais, né? Misturado com Pluto, com o Snoopy, com, sei lá, Bloquinho. Então, assim, são cachorros, até têm as mesmas características, mas vão gerar imprecisão, vão gerar ruído desnecessário para o modelo. Então, a gente precisa ajustar isso. Viés nos dados são características que a gente precisa, nós já falamos disso algumas vezes, né? A gente precisa ficar atento a isso, né? Desigualdade e preconceito que existem na sociedade acabam passando para o dado, né? Necessariamente. Então é importante a gente identificar e mitigar esses dados durante a fase de treinamento, durante a fase de coleta, de pré-processamento e de treinamento. Todas as vezes a gente precisa olhar para isso, né? Para evitar da gente gerar algum modelo injusto ou discriminatório, né? Em qualquer contexto, viu, pessoal? Não é um único contexto. Em qualquer contexto, isso precisa ser avaliado, né? Se a fonte dos seus dados, você identificou que ela é enviesada,
você precisa estar atento que as saídas também serão enviesadas, vão aprender do mesmo modelo. Tem um documentário muito bacana no Netflix falando sobre exatamente isso, sobre chama Coded, acho que é isso mesmo, falando sobre o treinamento de reconhecimento facial acaba sendo enviesado por pessoas brancas, exatamente porque os modelos usados reconhecem, foram muito mais volumosos pessoas brancas do que pessoas negras. Então é mais difícil um iPhone, por exemplo, reconhecer o rosto de pessoas negras do que de pessoas brancas. Aí tem todo um contexto disso, até é um documentário que vale a pena assistir, né? Parece exagero, mas não é, principalmente nesse contexto de RHIDP. Eu tenho certeza que a gente vai começar a usar isso muito nesses setores. É exatamente por isso que a gente criou essa formação, né? Porque a gente entende que é inevitável, a gente precisa caminhar nessa direção, mas a gente tem que saber como fazer e o que identificar como problema. Ok? Nesse mesmo contexto de privacidade e ética, a gente tem que, daí do ponto de vista prático, a gente tem que levantar questões de segurança e privacidade dos dados que a gente está usando, né? Sempre. Né? Acontece muito nas empresas. Às vezes a gente perde o controle do dado. Que às vezes você solicita um conjunto de dados e ele vem por e-mail e esse e-mail vai para mais de uma pessoa e alguém replica e volta, enfim, e você perde o controle disso, né? Então é importante estar atento a esse controle, principalmente por questões de regulamentação e proteção de dados atualmente, né? Além de toda a questão ética envolvida, né? Mas quando vocês forem começar a trabalhar com volumes de dados mesmo, dados pessoais, que podem ser sensíveis, é importante entender LGPD e fazer um estudo prévio sobre como que a LGPD olha para o dado, né, e como que ela entende até onde que pode ir e como que tem que ir. E a parte mais importante que eu acho que somente em empresas mais tradicionais, isso acaba, às vezes não aconteceu no começo, porque não tinha necessidade, mas tem que revisar se está acontecendo agora, é no contrato de trabalho, como é que isso acontece, o consentimento adequado, individual de cada um dos colaboradores sobre LGPD, né, sobre os dados deles internamente, né, até dados de fornecedores, enfim, a LGPD não abrange, não tem um olhar muito profundo sobre dados de CNPJs, né? De CNPJ para CNPJ. É mais tranquilo, mas é muito mais para CPFs, né? Mas mesmo assim, quando impacta, esbarra um no outro, é sempre delicado, né? Então, entendo que quando forem desenvolver os modelos, isso pode ser realmente um ponto a ser avaliado. Todos os dados podem estar dispersos num monte de sistemas, em muitos formatos, em sistemas fechados, e pode ser complicado de acessar isso, né? Então, às vezes uma parte grande do projeto de machine learning é agregar os dados, né? Reunir, juntar os dados que você precisa, entender os processos que são necessários para que esses dados cheguem até vocês ou a quem for desenvolver o modelo, né? E sempre que tiver dado sensível, a gente tem que muitas vezes executar tarefas de anonimização, tarefas de desacoplamento do dado com outros dados para não fazer ligações, para não ficar fácil fazer ligações entre uma coisa e outra, né? E sempre que
você juntou esses dados e você precisa colaborar com esses dados, né? Colaborar em trocar esses dados entre pessoas, entre times, sempre pode ser um passo desafiador e complexo na hora de fazer isso. Então, entendo que é um passo importante fazer isso. Qualidade dos dados, já falamos, né? Os dados precisam ser precisos, completos e consistentes. A gente precisa ficar atento a ruído nos dados, né? O que eles têm de dados fora do contexto, né? Dados ausentes ou valores discrepantes, né? Os outliers, né? Que às vezes são valores muito fora do contexto, podem ser, às vezes, erros de digitação, erros de conversão, podem ser momentos específicos da linha de tempo que muda o padrão, né? Algumas empresas tiveram essa mudança muito forte com a pandemia, por exemplo. Então, você tem dados, por exemplo, de, sei lá, controle de ponto durante muitos anos. Aí chega na pandemia, tem um dente, assim, por quê? Porque o ponto foi substituído por um ponto eletrônico que ficou, sei lá, 6 meses até adaptar, ficou caótico. Uns faziam, outros não. Aí agora que voltou de novo. Então, às vezes, na coleta do dado, você tem que tirar esses dados do meio para o seu modelo aprender alguma coisa, não sei, aprender sobre um padrão, né? E, mais importante, é garantir a confiabilidade dos dados. Não adianta você ter dados aleatórios de alguma coisa, né? Você tem que confiar no dado que você tá aplicando ao modelo. Uma vez que você pega esse dado, você tem que fazer a limpeza do dado, remoção de ruído, tratamento de valores ausentes, discrepantes. Você tem que normalizar e padronizar os dados. Às vezes você tem os mesmos tipos de dados em escalas diferentes, né? Imagina, você vai fazer salário, por exemplo, e a sua empresa é uma multinacional, e tem salário na América Latina inteira, em todos os países, salário na Europa, salário na América do Norte. Aí um está em dólar, outro está em euro, outro está em real, ou seja, você tem que ajustar isso para que isso fique equalizado, né? Por exemplo, né? Em relação à padronização, né? Às vezes grupos de pessoas chamam as mesmas coisas de nomes diferentes, ou coisas têm nomes diferentes em regiões diferentes. Então é importante padronizar isso, né? Depois que você normaliza e padroniza, você tem que transformar o dado, né? Por exemplo, reduzir simetria ou linearizar relações. Às vezes você tem um bloco de dados que a escala é tão baixa que ele dá a impressão que ele é o mesmo. Só que quando você ajusta a escala, ele varia muito mais, né? Se você tem um volume de dados grandes e você tem, às vezes, muitas dimensões a serem olhadas, você pode reduzir a dimensionalidade desses dados. Então, por exemplo, você tem uma lista de, sei lá, 1000 funcionários e você tem todos os dados de endereço, nome da casa, rua, bairro, cidade, estado, país, coordenada, XY, enfim, um monte de dados. Às vezes é interessante você pegar todas essas dimensões que você tem, já tem muitas dimensões, você reduz isso para CEP, por exemplo. Pronto. Por quê? Porque você não precisa saber o endereço, você precisa saber a região. Por exemplo, para eu fazer uma análise de distribuição sei lá, de auxílio alimentação, por exemplo. Você não precisa saber o endereço certinho, você precisa saber a região só. Então, às vezes, o CEP resolve o seu problema. Com o CEP, você tem até no nível da rua. Você perde o nível da casa, mas você tem até o nível da rua, né? Bacaninha, sem precisar olhar para país, estado, cidade, bairro, região e CEP. Entendeu? Isso que é reduzir dimensionalidade. Então, tudo que for menos relevante e complexo, você pode tirar e você reduz a complexidade do modelo. Então, é importante pré-processar essas 4 coisas: limpeza, normalização, transformação e redução de dimensionalidade.
Depois que você faz isso, você valida a divisão dos dados. Eu tenho um conjunto de treinamento, validação e teste. Então, posso dividir meu modelo em 3 grandes grupos. Grupo de treinamento, de validação e de teste. Eu preciso garantir a representatividade desses grupos de todos os meus dados. Então, você pode pegar aleatório no seu volume de dados. Você pode criar grupos e dentro dos grupos pegar aleatório. Né? Enfim, você pode pegar especificamente tantos valores de cada grupo, né? Tanto para treinamento, quanto para validação, quanto para teste. Então é importante entender isso. Depois que eu faço a divisão, eu faço uma avaliação de desempenho do modelo em dados que o modelo não conhece, que é o teste. Né? Então eu testo o modelo, depois eu pego o modelo, dados não vistos pelo modelo, aplico o modelo de novo e valido se ele está acertando mais ou está acertando menos. Ok? Uma etapa importante disso. Engenharia de recursos, né? O Future Engineering. É um processo de criar e selecionar características relevantes dos dados para melhorar o desempenho dos modelos de machine learning. Às vezes você tem um conjunto de dados muito grande. E às vezes nem todas as colunas daqueles dados, né, todos os campos daqueles dados, eles são tão relevantes assim. Às vezes não precisa, né, daquela informação. O que a gente acabou de falar agora de reduzir o endereço inteiro para, por exemplo, o CEP. Então é possível fazer esse ajuste. E esse passo, esse momento de um modelo de machine learning é o que a gente chama de Future Engineering. Então, assim, tem muito dado aqui, eu não preciso de tudo isso. Né? Você vai modelando. Às vezes você precisa de um que não está ali. Você fala assim, mas eu precisaria de um aqui que não está. Acho que é interessante tentar buscar isso, fazer relações lá entre as tabelas, buscar no banco de dados, achar de uma outra fonte, trazer e incluir ele no seu dado. Aí você consegue melhorar o desempenho do modelo de machine learning. Algumas técnicas clássicas aí de Future Engineering. Criação de características, você pode combinar características existentes, é o caso do CEP. Você pode transformar, você pode pegar valores e agrupar eles por exemplo, com distribuição simétrica. Né? A seleção de características, você pode escolher entre as que você tem, né? Você pode filtrar, literalmente, as que você tem para poder melhorar a sua qualidade. Engenharia de características baseadas em domínio. Às vezes você está olhando querendo criar um modelo que cobre um certo domínio de conhecimento, né? um certo domínio de problema. Né? Eu quero tratar aqui, por exemplo, sobre a qualidade, a satisfação do meu funcionário. Sobre a satisfação. Se nos seus dados você tem informações que não estão relacionadas à satisfação, à percepção de satisfação, por exemplo, no dia a dia, no ambiente de trabalho, você não precisa incluir isso no modelo. Tá? Porque está fora do contexto do domínio mesmo, está fora do domínio. Né? Domínio ou contexto, né? Então, bom, se não está, não precisa incluir, porque não precisa disso agora. Né? Então, são 4 técnicas clássicas aí para poder fazer. A gente faz meio que naturalmente, mas a gente precisa formalizar aqui para vocês entenderem, para vocês conseguirem conversar com engenheiros de machine learning que vão executar essas tarefas muitas vezes, né? Ok? A amostragem e a divisão dos dados. Falamos algumas coisas já, mas eu tenho uma listinha simples aqui sobre tipos de amostragem clássicas que a gente trata. Amostragem aleatória simples. Pode ser só aleatório. Uma seleção sem qualquer restrição, uma seleção aleatória, simplesmente gera uma função que coleta dado aleatoriamente da sua base de dados. Né? Ponto. Uma amostragem estratificada. Você vai dividir em subgrupos, em estratos, e para cada subgrupo desse você pode coletar
um bloco de dados. Por exemplo, poderia ser por setor, poderia ser por planta, por indústria, por filial, por país, né? Enfim, por cliente. Você pode fazer isso, sabe? Por fornecedor. Isso é estratificado. E dentro da estratificada, você pode estratificar de novo ou fazer aleatória simples, por exemplo, né? Então dentro desse setor eu vou pegar aleatório, dentro daquele outro eu vou pegar aleatório. Ou dentro desse eu vou pegar todos, dentro desse eu vou pegar todos, ou vou pegar 10 de cada, certo? É a amostragem por clusterização. Você vai agrupar, criar clusters, né, de grupos, clusters de amostras, né? E pode ser, por exemplo, uma vez que você criou todos os clusters, então você pega todos os funcionários e cria clusters, por exemplo, por idades, né? E depois você pega aleatório, você pega aleatoriamente os clusters, né? Imagina que você dividiu de 2 em 2 anos, você montou clusters de 2 em 2 anos, então você vai ter, sei lá, 20 clusters, né? Por tempo de serviço, ou por idade, ou por, sei lá, qualquer coisa. Você vai ter uma lista de clusters, de grupos. Aí você pode pegar aleatoriamente esses grupos. E dentro desses grupos, você pode pegar todos, por exemplo. Ou você pode pegar aleatoriamente dentro de cada cluster. Ok? São formas de fazer. Divisão dos dados. Divisão de treinamento, validação e teste. Bastante óbvio. O conjunto de treinamento vai ser usado para treinar o modelo. Então, o seu modelo vai pedir para você, o seu algoritmo vai pedir para você, falar assim, ó, me dá um conjunto de dados de treinamento. Ele vai lá e vai treinar. Pode ser supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado ou por reforço. Conjunto de validação. Você vai precisar de validar o seu treinamento, né? É usado para ajustar os hiperparâmetros do modelo e avaliar o seu desempenho durante o treinamento. Então, toda vez que o modelo decide alguma coisa, alguns modelos pedem dados de validação para ele verificar se o treinamento foi correto, né? E ir ajustando os parâmetros do treinamento. Às vezes isso acontece em loop, né? Ele treina, volta, valida, treina, volta, valida, treina, valida, volta, treina, valida, volta, treina, valida, volta, até que ele chega no nível de acurácia adequado que você espera. Ok. Depois que ele chegou nesse nível, você fala assim, ok, beleza, pode parar, vou testar. Aí você pega um conjunto de teste, né, e aplica ao modelo. Esse conjunto, muitas vezes, você conhece a saída. Aí você aplica ao modelo e depois você testa. Você verifica o que foi gerado pelo modelo com o que você tem. E tem que bater. Se tiver alguma coisa errada, você vai avaliar o tamanho desse erro. E aí o processo se repete. Treinamento, validação e teste. Ok? Sobre os tamanhos, né, de cada conjunto de dados, né? A proporção entre o conjunto de dados de validação e teste depende do tamanho do conjunto de dados e a complexidade do problema. Cada modelo, cada algoritmo, quase sempre nas documentações eles pedem, eles indicam, falam assim, ó, então se você tem um conjunto desses tipos de dados, é interessante você fazer uma divisão de, sei lá, 20% de treinamento, 10% de validação, 30% de teste dos seus dados, né? Enfim, você consegue distribuir você consegue pesquisar sobre como que é a melhor proporção dos conjuntos de validação, de treinamento, validação e teste, para você manter esses dados com uma precisão maior. Entre os grupos, entre
treinamento, validação e teste, você tem que preservar a distribuição das classes e características. Então, assim, o comportamento dos dados de treinamento, validação e teste tem que ser próximos. Não adianta você, como eu falei, né, treinar com fotos de gatos e depois testar com fotos de Kit Kat ou da Kit Kat, por exemplo. Entendeu? São gatos? São. Mas, por exemplo, assim, você pode treinar com cachorros de uma certa raça, por exemplo, você treina com pinchers. Depois você testa com bulldog, sabe? Enfim, as classes e características, elas têm algumas coisas em comum, mas elas ficam tensas. Então é importante que você teste com todas as raças, você treine com o máximo de raças possíveis e teste com o máximo de raças possíveis, para você conseguir chegar numa acurácia melhor. A divisão dos dados deve ser aleatória para evitar vieses ou dependências indesejadas. Exatamente o que a gente falou, né? Se eu agrupo, se eu treino com um tipo muito específico, na hora de executar o teste, eu posso ser mal interpretado pelo modelo. Mais uma vez, considerações éticas e privacidade. Os dados podem conter informações pessoais e sensíveis. É importante a gente pensar em LGPD. Eu pessoalmente acho que isso vai trazer muito problema ainda para todo mundo. Né? Vai precisar de muita regulamentação. Por isso que eu tenho insistido tanto nisso, nesse curso. Né? Porque eu acho que precisa de muita regulamentação ainda para usar isso adequadamente nos modelos, nas tomadas de decisão. Isso ainda vai dar pano para manga. Então é importante você ter esse olhar crítico, né? De garantir a preservação dos dados, de garantir a anonimização dos dados, sempre que você não precisar disso, né? E se não for usar anônimo, você ter clareza sobre a explicabilidade do modelo, né? É importante isso, né? Os consentimentos precisam ser efetivados. Eu tenho certeza que em muitos cenários de vocês, tanto de RH e DP, os contratos já prevêem isso, né? Sobre o uso dos dados e como é que isso acontece no contrato de trabalho, né? Enfim, vocês sabem muito melhor do que eu sobre como isso deve ser procedimentado. Mas é importante que isso aconteça e é importante que isso... Eu falo que o óbvio precisa ser dito, né? Então parece óbvio, mas é importante isso acontecer, né? Aquela questão ética, né, de garantir equidade, né, sempre que identificar desigualdade ou preconceito do modelo e que é natural isso acontecer, porque os dados sempre vão ser enviesados, né? É importante tentar identificar e, quando identificar, mitigar o erro, né? Reanalisar, reconstruir o modelo, refazer o modelo, né? Para poder evitar. Às vezes é difícil de identificar isso, pessoal. É complicado. Nem o pessoal, nem os engenheiros que criam os algoritmos identificam claramente como as coisas acontecem. Mas a grande questão é a análise anterior ao dado, né? A análise lá da fonte. Se ela tiver adequadamente distribuída e for o menos enviesado possível, a saída vai ser interessante. Ó, falamos pra caramba, falamos aí por quase 1 hora, né? Eu vou tentar dividir esse conteúdo em dois vídeos, né? O papel recapitulando, né? O papel dos dados na análise de modelo de IA, processamento e coleta de dados, qualidade, preparação, engenharia de recursos, amostragem de divisão, considerações éticas e privacidade. Ok? Só para reflexão, né? Fazer uso ético e responsável dos dados em modelos de IA é essencial para garantir que a tecnologia avance em direção ao progresso humano, evitando que se torne um obstáculo para a privacidade, equidade e dignidade das pessoas. Certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.